Olá, gente querida! Estamos na sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum. E é uma grande alegria nos encontrarmos novamente, todos os dias, aqui em torno da palavra do Santo Evangelho, o Evangelho que dá discernimento, iluminação, nos motiva, compromisso com a missão. Tantas coisas bonitas provém do Evangelho. Sobretudo dá o vínculo da comunhão comunitária. Ajuda as comunidades eclesiais a viverem a fidelidade ao projeto de Deus. Eu agradeço a você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube Dom Paulo Jackson ou por meio da Rádio Maria ou ainda pelas plataformas de podcasts. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o capítulo 4 do Evangelho de Marcos é marcado por um discurso de Jesus em parábolas à beira do mar da Galileia. No Evangelho de Marcos são 5 parábolas. Nós encontramos hoje a parábola da semente que germina sozinha e cresce, e a parábola do grão de mostarda. 3 elementos são importantes nesse discurso em parábolas: a semente, que é símbolo da palavra de Deus; o terreno, que é símbolo da comunidade, do cristão que acolhe a proclamação da palavra de Deus; e o semeador, que é Jesus Cristo, e somos nós também. Ora, o semeador, que é Jesus, é bom. Ele não é preguiçoso, é pressuroso, cuidadoso, escolhe a melhor semente, prepara o terreno, joga a semente na terra com todo o cuidado. O semeador é bom e cuidadoso. A semente, que é a palavra de Deus, é boa, é fecunda, é generosa, tem um poder em si mesmo, o poder de germinar, o poder de
desabrochar, de crescer e de produzir frutos finalmente. A pergunta, de certo modo, é também pela qualidade da terra, do terreno. Sobretudo no Evangelho de Mateus, essa é a pergunta fundamental. No Evangelho de Marcos, estas duas parábolas querem nos falar sobre outra coisa. Primeiro, o poder misterioso, fecundo e generoso da palavra do reino, a palavra de Deus, a semente. Ela é jogada na terra, o agricultor dorme e acorda noite e dia, ele não sabe como a palavra cresce, mas ela cresce e produz fruto. Quantas comunidades eclesiais nascem do estudo, da oração e da missão com a santa palavra de Deus. Os círculos bíblicos, os grupos de leitura orante da palavra de Deus são verdadeiramente nascedouros de comunidades eclesiais. Uma paróquia verdadeiramente tem vitalidade missionária quando ela faz com que comunidades surjam pelo poder da palavra. Mas a palavra é misteriosa. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro as folhas, depois as espigas e, por fim, os grãos que enchem as espigas. Quando chega o tempo da colheita, o agricultor mete a foice para recolher o trigo ao celeiro. Essa é uma imagem tipicamente escatológica. Recolher o trigo ao celeiro é símbolo da ação de Deus no fim dos tempos. É símbolo da parousia, é símbolo da colheita definitiva. A segunda parábola, a parábola do grão de mostarda, põe o acento exatamente na pequenez da semente e na grandeza da árvore que esta semente faz nascer, faz crescer. A semente de mostarda é pequenininha, é a menor semente entre as hortaliças. Mas depois que é lançada na terra, ela cresce de modo misterioso que somente Deus conhece. E ela se torna uma árvore frondosa, a ponto de as aves do céu, os pássaros, fazerem os seus ninhos nos ramos, nos galhos da mostarda, da árvore. Estes pássaros do céu são símbolo das nações pagãs, de todos os povos da face da terra. Eles vêm se abrigar nos galhos da árvore da mostarda, fruto daquela sementezinha pequenina, praticamente imperceptível. O texto do Evangelho de hoje quer nos dizer que há uma força generosa e eficaz, uma força de fecundidade, uma força misteriosa que provém do coração de Deus. E essa força misteriosa é a fecundidade da palavra. A palavra de Deus que deve nutrir a nossa própria vida pessoal, mas também nutrir a vida das comunidades, fazer brotar e germinar muitas comunidades novas. E todas as pessoas que estão afastadas, os que estão distantes, os que foram batizados, receberam uma primeira evangelização, mas se afastaram da comunidade eclesial. Estes são convidados, como as aves, são convidados a fazerem os seus ninhos nos ramos desta árvore da mostarda. Todos são convidados, todos são chamados a se aproximarem da experiência de Deus. Todos convidados, por meio da palavra, da eficácia generosa da palavra de Deus na força do Espírito, palavra que gera comunidades novas. Jesus só fala aos seus discípulos por meio de parábolas, a eles explica tudo, mas os doutores da lei,
aqueles que são do partido dos fariseus, sempre têm o dedo em riste para apontar defeito, para criticar Jesus, para tentar pegá-lo numa cilada. E assim acusarem Jesus de alguma coisa, sobretudo de blasfêmia. Vamos então tentar resumir o que diz o texto do Santo Evangelho do dia de hoje. Como dizia, o texto de hoje faz parte do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, um discurso em parábolas. São 5 parábolas: a parábola do semeador, da lâmpada, da medida, da semente que germina sozinha e cresce sozinha e do grão de mostarda. O ambiente é o ambiente de uma casa da roça, da zona rural. A imagem que prevalece é a imagem da semente, com forte simbolismo vinculado à fecundidade e à generosidade da palavra de Deus. O contexto é hostil, exatamente porque os adversários de Jesus querem pegá-lo numa cilada. É por isso que para Jesus é fundamental refletir sobre o modo como as pessoas acolhem ou não a palavra de Deus. A palavra é pequenina como o grão de mostarda, mas pode se tornar uma árvore grande e frondosa. Ela protege e acolhe em seus galhos aqueles que se dispõem a guardá-la. Ela é imperceptível e misteriosa, mas é fecunda e generosa. É como uma semente que nasce e cresce, mesmo que não seja cultivada. Para além dos nossos esforços, ela é graça, graça de Deus. É assim o reino de Deus. Ele não cresce por causa do puro esforço do ser humano. Ele é dom, mas ao mesmo tempo exige abertura, adesão e compromisso da parte de cada pessoa. Que Jesus Cristo, o mestre das belas parábolas, nos inspire na acolhida do reino de Deus. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu já estou de volta a Garanhuns. Cheguei hoje e estou gravando este vídeo para partilhar com você o texto do Santo Evangelho. Estive por alguns dias em João Pessoa, na casa da minha família. Pude conviver com minha mãe, com meus irmãos, e é uma graça muito grande ter família. É uma bênção de Deus. Mas que a palavra do Santo Evangelho seja também fecunda, generosa e eficaz na sua vida. Vamos então, com toda alegria, com toda garra, com todo entusiasmo, recomeçar o ano pastoral na força e na vitalidade da palavra de Deus. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.